Olá, alunos dos sétimos anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos para mais uma semana de 21 de setembro a 25 de setembro. Lembrando vocês mais uma vez que essa aula são para os meus sétimos e para os sétimos da professora Lili. Dando sequência na apostila do terceiro bimestre, eu peço que vocês abram na página 5 para nós fazermos a leitura. Iniciando aí, nós vamos falar sobre um ritmo novo, né? Na aula anterior nós falamos sobre o jazz, né? As influências, teve influência aí dos negros, né? Dos Estados Unidos, também da Europa, né? E aí surgiu o jazz. E aqui é um novo ritmo, né? Chamado de boogie-woogie. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Midi Lux Levis iniciou suas apresentações no Concert Saloons, locais de espetáculos de dança e música, onde desenvolveu o estilo boogie-woogie. Esse ritmo se tornou popular no final dos anos de 1920 e sua grande ascensão foi em 1938 com o Boogie Woogie Trio. Formado por Albert Amos, Pete Johnson e o próprio Levis, o Boogie Woogie que você escutou na atividade anterior é atribuído aos pianistas que enfatizavam as propriedades rítmicas do piano em vez das melodias usuais. Este estilo é originário das comunidades negras, ou seja, não sofreu influências de pianistas europeus. O boogie-woogie é marcado pela ação incessante da mão esquerda e a criatividade do estilo acabou influenciando o surgimento do que hoje conhecemos como rock and roll. Então, o boogie-woogie, ele é marcado aí por ritmos do piano, né? E ele também influenciou o que nós temos hoje, que é o rock, ok? Aqui na mesma página nós temos Festa das Artes. Então, quero dizer para vocês mais uma vez que algumas atividades nós não estaremos realizando pela dificuldade do momento, né? Muitas delas são apresentações, são trabalhos em grupos, né? Então, nós estamos adaptando essas atividades e algumas nós estamos deixando, ok? Eu peço que vocês abram agora na página 6, onde nós falaremos de outro ritmo, o ragtime. O ragtime é um estilo que apresenta características da música erudita para piano, da marcha e da polca, mas com um ritmo rasgado. Em outras palavras, os pianistas tocavam suas melodias fazendo com que o ritmo ficasse fora do tempo, resultando no que se pode chamar de swing. Vale lembrar que, em inglês, o verbo to rag quer dizer rasgar, destruir. Por isso, ragtime é justamente a música com o tempo atrasado ou adiantado. Pense em uma música tradicional, como Se Essa Rua Fosse Minha, e fazendo um ritmo com sons do seu corpo, tente cantá-la, mudando o ritmo da melodia, diminuindo ou aumentando o tempo de algumas sílabas, ou seja, rasgando o tempo. É exatamente esse o resultado musical conseguido pelos pianistas do ragtime. O ragtime e o boogie-woogie, além de serem ritmos alegres e dançantes, estavam ligados à periferia das cidades. Dessa forma, pode-se dizer que o jazz teve sua origem em regiões que abrigavam classes menos favorecidas da população e, por isso, foi marginalizado na sociedade da época. Apesar disso, no decorrer do tempo, o jazz passou a integrar uma cultura mais sofisticada e erudita, tornando-se uma das principais identidades da cultura musical dos Estados Unidos. Aí vocês têm ao lado, né, uma imagem de Scott Joplin, cerca de 1867, 1917, nasceu no Texas, mas a partir de 1885 passou a mudar de cidade, sempre tocando em bares e clubes da periferia. Na cidade de Sedalia, tocou no bar Maple Leaf e escreveu muitos ragtimes. Apesar do sucesso de Maple Leaf Rag, o compositor foi reconhecido definitivamente como o principal compositor do ragtime apenas póstumamente. Ou seja, né, só foi reconhecido depois que morreu. Scott Joplin foi o primeiro compositor negro a escrever uma ópera, né? Vocês têm aí essa informação aqui ao lado. Agora eu peço que vocês abram na página 7, né?
onde tem uma atividade. Essa atividade da página 7, eu peço que vocês copiem o enunciado do modo que está lá no link, tá bom? Lembrando vocês que às vezes a gente dá uma modificada no estilo da atividade, porque às vezes pede em grupo, né? Então, a gente dá uma modificada no enunciado. Então, eu vou ler para vocês explicando do modo que está lá no link. Então, página 7, atividades. Então, pegue uma folha separada, coloque o cabeçalho que eu falo sempre, né? Nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série. Coloque atividades, página 7, copie o enunciado do modo que está no link e depois faça a atividade. Um dos exemplos mais importantes do ragtime é a música Maple Leaf Rag, de Scott Joplin. Aprecie a música. Responda: você conseguiu identificar o tempo rasgado da música? Registre suas impressões a respeito do estilo ragtime. Faça em folha separada com seus dados do modo que eu já expliquei. Então, vocês vão procurar essa música, né, no YouTube aí, e após ouvi-la, vocês vão responder essa pergunta se vocês conseguiram identificar esse tempo rasgado. Então, essa música é um ragtime, né? Então, vocês vão falar um pouquinho se conseguiram identificar esse tempo rasgado. Na sequência aí, né, vamos continuar a leitura, os instrumentos do jazz. Há uma série de instrumentos associados ao jazz. No decorrer do tempo, alguns instrumentos foram associados ao estilo, como o clarinete, o trombone, o xilofone, o piano, o contrabaixo, o saxofone, o trompete e até mesmo o teclado e a guitarra, que não são acústicos, mas instrumentos eletrônicos. Um dos instrumentos de grande destaque no jazz é o trompete, popularizado pelo músico que ainda hoje é considerado a personificação do estilo, Louis Armstrong. Aí vocês têm uma imagem dos instrumentos e um pouco mais abaixo a gente tem informações sobre essa personalidade, o Louis Armstrong. Louis Armstrong, 1901-1971, nasceu em Nova Orleans e teve uma infância difícil, passando por extrema pobreza. Com dinheiro emprestado, conseguiu comprar seu primeiro trompete e aos 12 anos já ganhava algum dinheiro tocando nas ruas. Mudou-se para Chicago e em 1922 entrou para a King Oliver's Creole Jazz Band, obtendo reconhecimento como músico profissional. Em 1932 já estava excursionando pela Europa, tornando-se um dos músicos mais populares do jazz. Então ele aí é um dos mais populares. Na página seguinte, página 8, vocês têm aí o trompete. Vamos falar um pouco sobre ele. O trompete é um instrumento feito de metal, pertencente à família dos instrumentos de sopro. O trompetista utiliza uma série de técnicas de sopro e de articulação da língua para produzir diferentes efeitos sonoros, resultados da vibração dos lábios. Imagine que o ar está dentro do trompete e que o instrumentista assopra pelo bocal. Um som é produzido. Então, se ele aperta um dos pistões, de modo que o percurso do ar aumenta ou diminui, causa alteração no som, deixando-o mais grave ou mais agudo. Observe as partes do trompete nessa imagem. Aí vocês têm um trompete e todas as partes que o compõem. Então, ele funciona, né? Assim, o instrumentista assopra e por aqui, né, pelos pistões, ele vai alterando como esse som vai sair, né? Se ele vai sair mais grave ou mais agudo. A improvisação no jazz. Uma das principais características do jazz é a improvisação. Na música, improvisar não é criar ao acaso. Trata-se de tocar um instrumento sem usar uma partitura como guia, compondo-se uma música inédita. Contudo, o músico compõe dentro de uma série de parâmetros, para que haja coerência com a música e com o acompanhamento dos outros instrumentos.
Em geral, no jazz, um dos instrumentistas improvisa enquanto os outros acompanham. A improvisação é uma característica fundamental da música de jazz. A improvisação na música não é uma invenção momentânea e repentista. Seu sentido é muito mais amplo e significa liberdade de criação do músico solista, quando usa seu talento para expressar livre, melódica e harmonicamente sobre uma base pré-definida em uma composição dele próprio ou não. A improvisação pode se manifestar de várias formas, que correspondem a diferentes pontos de partida, ligados ao aspecto temático e interpretativo. Improvisar elementos de embelezamento melódico, deslocar a rítmica de forma diferente, variar a altura de algumas notas, interpor grupos de notas, variar as dinâmicas, criação de novas linhas melódicas baseadas na variação rítmico-melódica que desenvolvam as células temáticas da música, baseado nos acordes, reescrita melódica, baseadas em regras estabelecidas no momento, criação de ritmos sobrepostos ao principal, criação ou sobreposição de novas harmonias, busca de novas sonoridades e suas combinações, personalização do timbre e do tipo de som, criação coletiva. Todas essas atividades, muitas das quais ligadas entre si, pressupõem por parte do músico capacidade de natureza criativa, mas também o domínio dos elementos gramaticais, estilísticos e de técnicas específicas. Então, ele quer dizer o seguinte, a improvisação não é criar ali na hora qualquer coisa, né? É de acordo aí com o ritmo, o solista vai criando e os outros vão acompanhando. Então, não é inventar qualquer coisa e tocar. Um pouquinho de Brasil. O músico brasileiro Naná Vasconcelos, 1944-2016, explora em suas composições uma mistura de ritmos, trazendo características fortes do jazz e usando para isso instrumentos brasileiros como o berimbau. Naná nasceu em Recife e ganhou por 8 vezes o prêmio Grammy, além de ter sido eleito pela revista Downbeat como o melhor percussionista do mundo. Ao longo de sua carreira, Naná explorou a percussão em diferentes possibilidades, por isso é difícil enquadrá-lo em uma única tendência musical. Mesmo assim, seu estilo foi definido como world jazz. Esse finalzinho aqui, ele pede para fazer uma pesquisa, mas nós não estaremos realizando essa atividade, ok? Então, nem os processos criativos também, tá? Porque aí é improvisar, criar alguma coisa, nós não vamos estar realizando, tá bom? Então, por essa semana é só. Qualquer dúvida na atividade, entre em contato comigo e com a professora Aline, que nós vamos estar orientando, tá bom? Então, um beijão para vocês, um beijo meu, um beijo da professora Aline e até a semana que vem. Tchau, tchau!